Bom dia, pessoal. Tranquilos? Alimentados? Muito bem. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Limão, tá? Podem me chamar só de Limão. Geralmente me chamam só de Limão, né? Só não vale me chamar de goiaba, banana. Aí, banana, né? Limão tá ótimo, tá? Hoje nós vamos conversar a respeito de comunicação. E para falar de comunicação assertiva, de comunicação excelente, eu trago algumas ferramentas da programação neurolinguística aqui para vocês. Das ferramentas que eu trago aqui 3 ferramentas distintas, né? 2 eu vou pontuar e uma delas nós vamos ensaiar, tá? A que trata das objeções é a que eu quero ensaiar hoje aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, neurolinguística, a comunicação oculta. Eu represento a Stricto Consultoria, uma empresa de consultoria, assessoria e treinamento. Eu sou consultor, palestrante, administrador de empresas, bacharel em administração, licenciado em matemática e física, especializado, né, titulado em educação matemática. E nada disso fez grande diferença na minha vida. O que fez diferença na minha vida foi quando eu aprendi a me comunicar melhor. Nada disso trouxe grande resultado. Mas quando eu aprendi a vender melhor, aí sim eu tive um grande resultado. É essa comunicação que eu trago hoje aqui para vocês. Pessoal, o que é programação neurolinguística? Nada mais é do que um conjunto de ferramentas. É um conjunto de ferramentas que me proporciona uma comunicação melhorada, uma comunicação assertiva, né? Que me proporciona conhecer o outro, e conhecendo o outro, o padrão mental do outro, eu consigo interagir com esse padrão mental. Saúde. Né? Neurolinguística serve para o nosso dia a dia. Serve para o cotidiano profissional, claro, e para o cotidiano, né, pessoal, principalmente. Se eu me comunico melhor, eu costumo, né, eu digo sempre, nós nos vendemos o tempo todo, inclusive em casa, né? Nós nos vendemos quando nós conhecemos a cara metade, a gente vende alguma coisa, às vezes a gente não entrega aquilo que, né, que a cara metade espera, mas quando a gente começa a ter uma comunicação mais acertada, o relacionamento melhora. Que dirá o relacionamento profissional, que é o nosso maior interesse, né? É o nosso ganha-pão. Neurolinguística é um conjunto de ferramentas que permite uma comunicação excelente. O que significa programação neurolinguística? N de neuro, a interpretação do mundo, né, por intermédio do meu cérebro, da minha mente. Linguística, a forma como nós usamos a linguagem na comunicação. E programação. Por que programação? Porque eu consigo identificar padrões de comportamento e de pensamentos, que proporcionam análise, avaliação de diversas situações. E não só isso. Se é uma programação, se eu consigo entender, enxergar esses padrões, significa que eu consigo replicar esses padrões. Entender e replicar, e usar isso a meu favor. Como que isso surgiu, gente? 2 pesquisadores, Bandler e Grinder, um estudante de psicologia e um professor de linguística, iniciaram estudos na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Esses pesquisadores começaram a mapear, eles começaram, né, a título de curiosidade, a modelar pessoas, né,
que realizavam tratamentos da área da psicologia, tratamentos de sucesso, que obtinham sucesso. Começaram a modelar o comportamento desses profissionais. A ideia era entender o que ele fazia, né, para poder replicar e ver se replicando eu consigo o mesmo resultado. Né? Dois terapeutas, né, Milton Erickson e Virginia Satir, eram grandes modelos, obtinham grande sucesso, muito sucesso, né, e foram os primeiros a serem modelados. O que foi percebido, gente? Foi percebido que existia uma linguagem, né, uma linguagem corporal não verbal e uma linguagem verbal padronizada. Essas pessoas utilizavam um padrão de comportamento verbal e não verbal. Se eles utilizavam esse padrão de comportamento, é possível modelar esse mesmo padrão. Tá? Modelar esse padrão para que eu possa aplicar isso e obter resultados parecidos. Essa foi a grande ideia. Por trás dos nossos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente as nossas ações e, consequentemente, nos resultados que nós obtemos. É o estudo desses padrões, né, um pouquinho disso que eu trago hoje aqui para vocês. Como que isso acontece, gente? Nosso sistema nervoso, que é formado pelo cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, dentro desse sistema, o cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Na formação do nosso cérebro, nós recebemos, da nossa mente, diversos estímulos. Pessoal, pensa, isso aqui é o nosso cérebro. Nós nascemos, nós não temos nenhum registro nele. Nossa mente é uma folha em branco. Qual que é o primeiro estímulo que nós recebemos? Qual que é a primeira marca que nós temos no nosso cérebro? O choro? Aquela primeira sensação ao nascer? A gente vem ao mundo, é a marca mais impactante, né? Temos algumas marcas anteriores? Talvez, né? A voz da mãe, né? As vibrações, isso a gente sente, né? Mas acho que a mais impactante realmente é o momento de nascer. É um choque. Estava quentinho, estava gostoso, estava bom e, de repente, né? Caio aqui no mundo. 16 graus, né? Gelado, levo um tapa no bumbum, né? E choro. Né? Esta marca está registrada. Vocês lembram desse dia? Alguém aqui lembra desse dia? Ninguém lembra, nem do tapa. Lembra do choro? Não, mas está marcado, está registrado. Esse primeiro estímulo está marcado. Criou-se uma marca na nossa mente. Mais ou menos isso, pessoal. É a nossa primeira grande marca. E o nosso cérebro, nossa mente vai sendo impactada constantemente, vai sendo marcado constantemente. Né? Vou crescendo, né? Conheço papai, conheço mamãe, né? Irmãozinhos. Estou com fome, choro, sou alimentado, começo a registrar, né? A criar diversas marcas na minha mente. Vou crescendo. Né? Primeiro dia na escola é uma grande marca. Primeiro namoradinho, namoradinha é uma grande marca. Quem lembra aqui do primeiro namorado, da primeira namorada? Lembra? Né? É uma marca. Mais do que isso, quem lembra da primeira desistência? Não é? Quem lembra da primeira vez que foi deixado de lado? Lembra? Né? Quem lembra quando a namoradinha chegou e falou, olha, não é você, sou eu. Né? O namoradinho falou, olha, não dá. Oi?
Dá um tempo. Nossa, mas foi assim? Já foi mais abrupto, né? Foi uma marca, está registrado, está aqui, ó. Dá um tempo, é quase tão forte essa quanto a do nascimento, tá? Essa do dá um tempo. Pessoal, o tempo vai passando e o nosso cérebro vai sendo marcado, vai sendo impactado, né? Chega hoje em dia, hoje, nessa manhã fria, e o nosso cérebro está assim, não está? Nossa mente está mais ou menos assim? Né? É mais ou menos isso, gente. Mas nós temos diversas marcas. Diversas marcas. Essas marcas, elas estão... Nossa mente está assim. Toda marcada, impactada. Nós não conseguimos deixar de receber nenhum estímulo. Nós não precisamos nem abrir os olhos. Nós estamos recebendo estímulos constantemente. Desde a concepção, né, até agora, até hoje. O que acontece? O que a neurolinguística proporciona? Ela proporciona que você consiga, né, no meio disso tudo aqui, criar uma nova marca. Criar uma nova marca que suplante diversas outras marcas. Fobias, medos, né? Como que eu faço isso? Modelando comportamento, modelando atitudes, entendendo o mundo do outro. Isso é neurolinguística, gente. Ela funciona dessa forma. Nós criamos uma marca, só que uma marca consciente, uma marca que nós temos controle, né? Para não receber o dá um tempo, né? Agora a gente controla a situação. Até o próximo dá um tempo, né? É assim que funciona. Pessoal, os estímulos, então, vão marcando o nosso cérebro, formando um negócio que nós chamamos de sistema de crenças e valores. Isso aqui é algo muito importante. Por que que isso é muito importante, gente? Porque nós só enxergamos o mundo por intermédio desse sistema de crenças e valores. É o nosso filtro, é com esse filtro que nós enxergamos o mundo. Sabe o que que isso significa? Que o mundo não é real. O mundo que eu observo não é real. O mundo que eu observo é intermediado pelo meu sistema de crenças e valores. O que eu observo bate no meu sistema de crenças e valores. E eu respondo a esse sistema de crenças e valores. Sabe o que mais isso significa? Que o mundo que eu enxergo não é o mundo que o outro enxerga. E quando eu quero vender alguma coisa, não é? Eu estou vendendo alguma coisa do jeito que eu enxergo, mas é assim que o outro enxerga? Nosso sistema de crenças e valores é o grande filtro. Por intermédio desse filtro, nós interpretamos o mundo. Eu gosto muito desse quadrinho, porque é desse jeito que nós enxergamos o mundo, como esse rinoceronte. Ele tem o chifre lá na frente dele, né? Ele só consegue pintar os quadros intermediado pelo sistema de crenças e valores dele. É assim que ele enxerga o mundo. Esse mundo é o mundo real para ele. Ele enxerga a árvore? Não, ele enxerga a árvore, né, com o chifre ali na frente. Nós somos exatamente desta forma. Cada um enxerga o mundo intermediado por esse sistema de crenças e valores. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Vai piorar. Oh, tadinho do rinoceronte, né? Pessoal, na neurolinguística nós chamamos a captação desses estímulos, né, de sistema representacional. Nós captamos os estímulos por intermédio dos nossos sentidos, todos eles, né? Na neurolinguística nós reunimos esses sentidos todos em três: o visual, o auditivo e o sinestésico, tá? O sinestésico englobando ali gosto, cheiro, tato e sensações. Nós estamos o tempo todo, como eu já disse, recebendo estímulos, processando esses estímulos intermediados pelo nosso sistema de crenças e valores e respondendo a esses estímulos. Nós somos um sistema
íntegro, completo. Significa que aquilo que eu sinto, eu acabo demonstrando, né? Aquilo que me afeta de fora, me afeta internamente. Vocês já viram pessoas felizes andando na rua assim? Não dá, né? E pessoas tristes andando assim? Também não. Né? Quando você acorda naquela segundona, e na segundona você acordou com gripe, passou uma noite terrível, né? Com gripe, e você tem que acordar cedo, às 8 da manhã você tem que estar lá no seu compromisso. Gripe, não conseguiu nem se arrumar direito. Você chega bem? Dá para disfarçar? Tem gente que consegue disfarçar, eu tenho medo, né, de quem consegue disfarçar. Mas geralmente não. Geralmente a gente chega e a gente chega abalado. Quer dizer, aquilo que me afeta, né, realmente me afeta como um ser íntegro, totalmente. Significa que eu não posso dissociar uma coisa da outra. Eu não posso pensar alguma coisa aqui e o meu corpo se comportar de outra maneira. O inverso também é válido. Eu não posso me comportar de certa maneira e pensar outra coisa aqui. O meu corpo, né, entrega aquilo que eu estou pensando e vice-versa. Se o meu corpo entrega aquilo que eu estou pensando, eu consigo olhar para o outro e mapear o que está acontecendo com esse outro. Se eu consigo mapear, eu consigo entender como que o sistema de crenças e valores desse outro está processando esses estímulos. Se eu consigo entender isso, eu consigo adequar o meu diálogo àquilo que o outro pode entender, quer entender naquele momento. A minha comunicação se torna uma comunicação assertiva. Base da comunicação assertiva é entender a visão de mundo do outro. É entender um pouco o outro. Seguindo, pessoal. Assim como nós temos o acesso, né, ao nosso cérebro, nós temos também, nós chamamos de canais de saída. Os estímulos entram pelo visual, auditivo e sinestésico, e nós temos canais de saída, né, da linguagem, que são 3. Meus órgãos fonoarticulatórios, boca, laringe, né, aquilo que eu estou falando. O meu sistema periférico gestual, os gestos que acompanham a minha fala, os gestos que pontuam aquilo que eu estou abordando, e o meu sistema periférico corporal, a minha postura corporal. Esse é o conjunto, esses são os canais de saída. São canais de saída que são possíveis de leitura. A fala é mais fácil. O outro fala, eu ouço. Eu sei o que ele está falando. Os gestos acompanham a fala. Mas a grande sacada aí é, por favor, é entender um pouco do quê? De como o meu corpo está funcionando. Pessoal, o corpo entrega tudo. Dá para dissimular a fala? Dá. Dá para segurar os gestos? Só os italianos que não, né? Das mãos. Dá, mas o meu corpo entrega tudo. Aquilo que eu falei, não dá para você estar feliz, assim, né? O corpo acaba entregando tudo. E a gente repara. A gente consegue, intuitivamente, nós percebemos um pouco o mundo do outro. Sabe quando você chega no ambiente de trabalho e a pessoa está ali mais cabisbaixa e você percebe que não tem algo legal com ela? E você fala, o que aconteceu com você? Não é? Por que você está assim? Às vezes a pessoa fala nada, mas é um nada assim, nada. Né? Ela só quer um abraço, né? Mais ou menos assim. A gente, intuitivamente, nós percebemos o outro. E, intuitivamente, nós temos um interesse honesto e sincero pelo outro. Né? A gente quer realmente que o outro esteja bem, principalmente se o outro é o outro que está do nosso lado. Ninguém aqui quer alguém, né, chateado ou terrível, né? Como é que você falou?
da pessoa, esqueci agora a palavra, não era terrível. Ninguém quer. Intolerante, não foi isso? Intolerável, isso. Ninguém quer uma pessoa intolerável ao lado. Nós queremos pessoas, né, que estejam na mesma sintonia que a nossa. Outra coisa também, já perceberam aquilo? A pessoa entra pela porta, você fala, ih, meu espírito não bateu com essa pessoa. Já viram isso? A pessoa não está em sintonia com você, né? Visão de mundo é diferente. Os filtros são diferentes. Naquele dia a pessoa não está bem. E a gente é assim, né? Não bateu, não bateu. Né? Dá 5 minutos de conversa, melhores amigos. Não acontece isso? Na hora que você começa a entender o mundo do outro, e o outro entende o seu mundo, pronto, a coisa funciona. Dessa forma, gente, percepção. O que é a percepção? Né? Os estímulos entram, visual, auditivo, sinestésico. Os estímulos são processados internamente pela minha mente, batem, né? Onde? No meu mapa, meu filtro, batem nesse meu mapa mental, né? Gera uma emoção e isso sai. Sai de que forma? Verbal e não verbal. É o que a gente chama de comunicação. Tá? Isso é comunicação. A neurolinguística traz alguns pressupostos dessa modelagem que eu falei. Pressupostos é aquilo que a gente afirma como sendo algo real, algo verídico. Alguns pressupostos. O mapa não é o território. Aquilo que eu penso é aquilo que eu penso. Não quer dizer que aquilo que eu penso seja uma verdade universal. Aquilo que o outro pensa é aquilo que o outro pensa. Tá? O mapa não é o território. É somente um mapa. Para eu poder caminhar por esse território, eu preciso de uma habilidade muito maior. As experiências, e todas elas, possuem uma estrutura. Eu consigo modelar experiências minhas e experiências de outras pessoas. Elas possuem uma estrutura. Eu consigo observar essa estrutura. Né? Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Nós estamos falando aqui de modelagem. Então, se a pessoa consegue, eu também consigo. Basta eu modelar isso e aplicar essa modelagem em mim. Corpo e mente são partes do mesmo sistema, não é dissociado. O que acontece aqui reflete tudo aqui. As pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam. Fato. Fato. Ah, mas eu nunca falei em público, eu não sei como que eu vou falar em público a primeira vez, como é que eu faço isso? Espera, algum momento da sua vida você falou em público? Falei. Quando foi? Quando eu tinha 8 anos de idade, né? A tia Cibele, lá na escola, pediu para que nós apresentássemos um trabalho. Então, eu falei do meu trabalho. E você consegue lembrar dessa experiência? Consigo. Você consegue, então, mapear essa experiência? Consigo. Você consegue trazer essa experiência que está na sua linha do tempo, lá no passado, para o momento de hoje? A sensação, tudo aquilo que você vivenciou? Consigo. Então, aplica. Isso é neurolinguística. Você consegue. Mais que isso, eu posso buscar esse recurso em outra pessoa, modelar e transferir ele para mim. Isso é neurolinguística. É impossível não se comunicar. Não tem jeito. Nasceu, está se comunicando. Está recebendo estímulos, emitindo estímulos. Impossível não se comunicar. O significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Não é aquilo que você acha, mas é a reação do outro que você obtém. É só assim que você consegue perceber se a comunicação foi assertiva ou não. Tá? Todo comportamento tem uma intenção positiva. Fato. Todo comportamento humano tem uma intenção positiva. O ser humano, ele é impossibilitado biologicamente de prejudicar ele mesmo. Naquele momento, naquele instante. Tá? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo ele. As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas. Mesma coisa, tem uma intenção positiva naquilo que eu faço. Pode ser que se você pensar, né, 3 meses depois, você fala, por que eu tomei aquela decisão? Que besteira que eu fiz na minha vida?
Por que que eu fiz isso? Mas são 3 meses depois. Você tem novos recursos, né? Teve um tempo maior para pensar a respeito daquilo. No momento que a decisão foi tomada, para você, naquele momento, foi a melhor escolha. Tá? O ser humano é incapaz de agir de forma diferente. É lógico que se o outro olha a sua escolha, às vezes o outro faz assim, né? Mas aí você já casou e foi, né? Se a coisa que você está fazendo não está funcionando, gente, faz de outro jeito. Esses são pressupostos da neurolinguística. Agora, falando de comunicação, gente, o que é comunicação? O que é comunicação, pessoal? Comunicação é essa transmissão. Comunicação é transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma resposta sobre essa mensagem, né? Isso aqui é a definição do dicionário. É o conteúdo, a informação transmitida. É o partilhar, tornar comum alguma coisa. Tornar comum algo. Isso é comunicação. Vocês se comunicam bem? Sim ou não? Dá para melhorar? Vamos testar? Pessoal, 6 voluntários, por gentileza. Pessoal, é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Vocês não vão falar nada, vocês vão fazer gestos. A comunicação é gestual. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou falar uma palavra e vocês vão passar essa palavra de um para o outro. Simples, né? Só para a gente testar um pouco como nós estamos nos comunicando. Então vamos lá, todo mundo de frente para a janela. Como vai funcionar? Eu vou falar a palavra para você, você vai cutucar, né, o próximo e vai gesticular essa palavra. Ninguém mais vira, só quem for cutucado vira, tá? E vão fazendo isso em fila. Tranquilo, pessoal? É simples. Cutucou, virou, né? Gesticula, gesticulou, passa para frente. Simples. Por favor. Gesticule. Bom, ok? Tranquilo? Passa para frente. Capricha. Foi caprichado ali, foi bom. Bom? Não fala, não pode, não vale falar, é só gesto. Pode passar, vamos lá. Divirta-se. Seja o que Deus quiser. Por favor. Vamos lá. Lembra de tudo aquilo que foi passado, registrado, impactado na mente. Vamos lá. Passa para frente. Passa para frente, vamos lá. Bom, vamos lá, por favor.
Qual é a palavra? Ganhar dinheiro. Não é verdade? Comunicação, gente. Né? São só 6 pessoas. Faz o gesto, por favor. Repete o gesto para todo mundo ver. Qual é a palavra? Estou com fome. Quem faz isso pode ser que esteja com fome. Qual é a palavra, pessoal? Engolidor de espadas, gente. Legal, pessoal. É uma brincadeira, claro, mas nós nos comunicamos assim no nosso dia a dia. É difícil. É difícil passar para o outro, né, aquilo que a gente tem para passar. Eram só 6 pessoas. Que bagunça que vocês fizeram aqui, né? Endoscopia, ganhar dinheiro. Lógico, eu até entendo. Um cara que engole espadas, né? Possivelmente deve estar ganhando dinheiro, né? Ou com fome, né? É complicado. Nós precisamos de ferramentas para melhorar a nossa comunicação. Sabe quando a gente percebe que a comunicação está ruim? Quando você fala alguma coisa em casa, as pessoas que estão ao nosso lado são as pessoas mais fáceis de darem um feedback sobre a nossa comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa fala, não entende. E a pessoa fala alguma coisa para você e você também não entende. A comunicação fica cheia de ruídos, truncada. Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Né? Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já. Você chega, homens têm essa característica. Abre o guarda-roupa, abre a gaveta, olha para a gaveta e fala, onde estão as minhas meias? Né? Faz, né? Onde estão as minhas meias? Eu já falei que eu gosto das meias aqui, porque a meia fica aqui, porque senão eu não consigo me vestir adequadamente. E vira aquela bagunça em casa. Comunicação. A esposa lá da cozinha grita, está na gaveta. Ela fala, não, mas eu estou com a gaveta aberta, querida. Aí a coisa complica, né? Chamou de querida, a coisa complica, né? Depois de meia hora de reclamação, a esposa, muito solista, fala, se eu for até aí, eu vou esfregar as meias na sua cara. Não é mais ou menos assim? A esposa se dirige ao aposento, abre a gaveta, e o que aparece milagrosamente ali? As meias. Não, né? Apareceu. Comunicação, né? Às vezes, o marido, muito do boca dura, fala, onde você enfiou as minhas meias? E aí começa aquela discussão. Se a esposa responde, aí a coisa complica mais ainda. Comunicação. Quem consegue perceber se a nossa comunicação é assertiva ou não é a pessoa que está do nosso lado no dia a dia. Essa pessoa consegue nos dar um feedback muito interessante a respeito da nossa comunicação. Só que nós temos que ser muito sinceros. A gente tem que saber ouvir. Saber ouvir o que o outro tem para dizer de nós mesmos. Pessoal, trago 3 ferramentas. Né? Rapport, vou falar rapidamente, é bastante simples. Né? Identificação do sistema representacional. E quando eu enviar o material, tem uma surpresinha aí para vocês. Tá? E frame e reframe, que é essa que eu quero que vocês utilizem no dia a dia. A vantagem da neurolinguística é que vocês podem utilizar a ferramenta, sabe quando? No momento que aprende. Já. E só faz sentido se vocês começarem a usar, sabe quando? Já. É assim que funciona. Pessoal, rapport. O que é rapport? Rapport é um conceito que vem da psicologia e é nada mais do que empatia. Sabe aquela pessoa que você conversou por 2 minutos e você fala, nossa, como nós somos parecidos? É rapport. Nossa, você pensa igualzinho a mim. É rapport. Nossa, o seu jeito é muito parecido com o meu jeito. É rapport.
Tem pessoas que nós entramos em rapport de maneira rápida, de maneira fácil, e outras pessoas que o espírito não bateu, né? É o anti-rapport. Só que a gente consegue fazer isso conscientemente. Todas as ferramentas da neurolinguística, gente, elas já estão instaladas aqui. Nós usamos intuitivamente no dia a dia. Vocês, profissionais dessa categoria, com certeza usam essas ferramentas no dia a dia, o tempo todo, e nem percebem que usam. Conforme nós tornamos isso cada vez mais consciente, nós conseguimos o quê? Resultados melhores com essas ferramentas. Rapport. Rapport é espelhamento. Espelhamento, o que é espelhar o outro? É imitar o outro. Já viram casal de namorados? Casal de namorados, começo de namoro. Um vira assim, o outro vira assim, né? Um faz assim, o outro faz assim. Os gestos são espelhados. Quando eles sentam para namorar no sofá, tá um de frente ali para o outro, parece, se você colocar um espelho, um é reflexo do outro. Isso é rapport, é intuitivo, é normal. As pessoas que estão muito tempo juntas, elas se assemelham no modo de falar, no gesto. Não sei se já aconteceu com vocês aqui. Vocês têm um cliente que é de outro lugar, de outro estado, e de repente você percebe que está falando com o mesmo sotaque do outro. Naturalmente, é rapport. É intuitivo. Nós usamos isso o tempo todo. Tornar isso consciente traz para nós uma melhoria na nossa comunicação. Como que eu torno isso consciente? Imitando o outro, imitando a fala, imitando o gesto. Imitar não é chacota. Não é você pegar o cacuete do outro e você imitar. Imitar é você entrar no mapa mental do outro. É você entender. Lembra que eu falei dos canais de saída? Né? A minha fala é um canal de saída. Os meus gestos, né, representam um canal de saída. O meu sistema corporal representa um canal de saída. Se o outro espelha todos esses canais, ele está entrando nos meus canais de saída. Ele está entendendo o meu mapa mental. Ele está começando a interagir com o meu filtro, com o meu sistema de crenças e valores. Ele começa a interagir comigo. É natural. Por que não tornar isso, então, consciente e usar o tempo todo? Eu trouxe alguns exemplos aqui desse espelhamento. Pessoal, a sensação que o outro tem quando você realiza o rapport é de que, nossa, como eu gosto dessa pessoa. Como eu gosto de você. Como eu gostaria de fazer negócio com você, porque você realmente me entende. Você realmente sabe o que eu penso. Rapport proporciona isso de forma rápida. Pessoal, o que eu posso acompanhar? Todos os órgãos fonoarticulatórios. Tonalidade, velocidade, intensidade. O outro fala mais alto, eu falo mais alto. O outro fala mais baixo, eu falo mais baixo. Sintonia, espelhamento. Eu sou parecido com você. Você é parecido aqui comigo. Essa é a intenção. Gestos. Eu consigo acompanhar gestos. Percebam isso. Percebam quando vocês estão numa mesa negociando com alguém, ou quando vocês estão, pode ser num restaurante, estão conversando, de repente um faz um gesto e naturalmente todos replicam esse gesto. É natural. Acontece assim. A postura corporal do meu interlocutor também pode ser acompanhada. Sabe como vocês percebem quando vocês comandam isso? Primeiro, a pessoa sentou, você senta, da mesma forma. Vai conversando, naturalmente, dialogando, interagindo, espelhando os gestos, o sistema corporal dessa pessoa. Vocês vão estar em sintonia. Isso é rápido, gente, é rápido. Experimenta mudar o seu gesto. O outro automaticamente muda o gesto também. Quando você percebe que entrou em sintonia, as coisas funcionam dessa forma. Trouxe alguns exemplos aqui, gente. É rapport? É rapport.
né? Olha só, rindo, não é uma segunda-feira, é sexta-feira, né? Rindo, fecharam o negócio, provavelmente. Rapport, Obama era mestre nisso, gente. Executava isso com maestria, executava isso conscientemente. O que dá para a gente? O que essa foto mostra aqui para nós? Poxa vida, como eles são amigos, né? Olha como eles estão sintonizados. Rapport, gente. Rapport, né? Todo mundo em sintonia. Rapport, olha ele aí de novo. Rapport, claro. Rapport, gente. Rapport. Ela berrou com esse pobre coitado, né? Ele teve que berrar também. Rapport. As brigas igualitárias, elas geram rapport, né? Rapport. Não, gente, não está espelhado. Com certeza ele não fez nada, mas ela ficou brava. Provavelmente ele não achou as meias, né? Rapport, não. Rapport, gente. Rapport, um joelho mais alto, outro mais baixo, mais alto, mais baixo. Rapport. É natural isso. Rapport, olha que bonitinho. Rapport. Não tá. Né? Pode ver que ela está numa posição, ele está em outra posição. Rapport, brincando juntos. Crianças entram em rapport instantaneamente. Você percebe a criança entrando em rapport de forma muito rápida com os colegas. Rapport, gente, olha lá. É espelho. É um espelho. Coloca um espelho ali, ó. Cada um olhando para um lado. Aqui, rapport. Logo eles vão se beijar, gente. Logo. Olha lá. Né? Rapport. Bonitinho. Rapport, gente. Rapport, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Pessoal, o material traz para vocês mais informações sobre rapport. Rapport eu queria só mostrar aqui para vocês. Eu trago também uma bibliografia, onde vocês podem se aprofundar nisso. Usem isso, usem esse espelhamento. Brincando mesmo, começa a brincar com o outro, espelhar o outro e percebam qual que é o resultado que isso traz para vocês. Ferramenta número 2, sistema representacional. Né? Nós, em determinados instantes, usamos um sistema representacional na nossa expressão. Em determinados momentos, eu estou com o meu visual mais aflorado, ou com o meu auditivo mais aflorado, ou com o meu sinestésico mais aflorado. Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque quando você identifica o seu e você identifica o do outro, se você fala com o outro num canal representacional trocado, o outro não vai entender. Vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa que o canal visual é mais aflorado é aquela pessoa que, quando entra nessa sala, por exemplo, ela repara no quê? Nas imagens, nas cores, na decoração, na fisionomia das pessoas. Você entra e você repara nisso. A pessoa que está naquele momento com o canal auditivo mais aflorado, ela escuta ruído, barulho, as conversas, risadas, barulho do ar-condicionado. Tem gente que não percebe. Tem gente que percebe. Tem gente que só percebeu agora depois que eu falei. Né? O sinestésico, aquele que sente, aquele que entra na sala, sente a poltrona, o ambiente, a temperatura, ele sente a temperatura, sente a presença das pessoas. Quando eu falo sente a presença das pessoas, estou falando das pessoas que estão aqui, tá? Não estou falando de outras presenças, né? Tem aqui no meio um ou outro. Não sei. E também o auditivo digital, aquela pessoa que fala com ela mesma. Já viram isso? Tem gente que fala com ela mesma? Conversa, tranquilo. Tem gente que dialoga intensamente com ela mesma. Pergunta e responde. É normal, tá? É normal. Às vezes, na rua, as pessoas não entendem. Você está
Então limão, por quê? Então, né? Mas é normal, é normal. A gente chama isso de auditivo digital, o diálogo interno. Nós conversamos conosco em determinados momentos. Tá? Pessoal, vou explicar rapidinho o porquê que a gente não deve falar com o outro num sistema representacional trocado. Eu vou contar aqui uma história. A história é o seguinte: um belo casal comemorando 15 anos de casamento. 15 anos. O rapaz, muito interessado em agradar a sua senhora, o que ele fez? Né? Ele foi numa floricultura, comprou as flores mais cheirosas, né? Comprou um cartão maravilhoso, pegou esse cartão, ainda escreveu à mão, isso é raro, escreveu à mão, né? Escreveu, caprichou na letra que ele só usou quando estava lá no ensino médio, faz anos, né? Caprichou, né? Escreveu, ficou braille, sabe? Embaixo você até sente assim, né? Caprichou. Ele chegou para a esposa e entregou essas flores perfumadas. Ele falou, olha, sinta essas flores perfumadas. Olha o que eu trouxe para você, amor. O que ela fez? 15 anos. Flores. 15 anos. Flores perfumadas. E foi sacrificante, ele foi comprar, ele foi buscar. Ele fez, ele escreveu à mão, gente. Ele é sinestésico. O canal, naquele momento, aflorado, era o canal sinestésico, o canal dessa compra. Ele foi lá e ele buscou as flores mais perfumadas. Escreveu à mão aquele cartão. Ele entregou para ela aquilo no canal sinestésico. Canal trocado. O tempo volta e ele tem uma segunda chance. O que ele faz? Decora um poema. Mais que isso, é um poema que ele criou. Ele chega, né? Ela abre a porta, ele ajoelha e ele declama. Fala para ela, meu amor, né? Jura? 15 anos? Poema? Poema, 15 anos? Canal trocado. Ele é auditivo. Bolou o poema, decorou, declamou, ficou falando para ele mesmo aquelas palavras diversas vezes. Falou para ela, 15 anos, jura? Canal trocado, gente. O tempo volta e ele tem mais uma chance. É a última, tá? Ele vai numa joalheria, compra o anel mais maravilhoso, brilhante, com uma pedra desse tamanho, né? E entrega para ela. Ela coloca aquilo no dedo e fala, jura? 15 anos? Né? Aquele anel para mostrar para todo mundo. Visual. O canal dela era o canal visual. Agora ele entendeu, agora funcionou. Nós agimos assim no nosso dia a dia. Nós entregamos no canal trocado. A resposta que a gente recebe é uma resposta negativa. Se eu entrego no canal do outro, né, se eu percebo qual é o canal que o outro está atuando naquele momento, eu recebo uma resposta positiva. Isso é entender dos canais representacionais. Como que eu consigo perceber esses canais, gente? Pensando, né, em como é o outro. Exemplo, o que é mais importante quando você escolhe um carro? Conforto interno? Segurança? Esse é quem, gente? O sinestésico. Cor, design, quem é esse? Visual, barulho do motor, o rádio. Auditivo. A gente consegue perceber como que o outro é, entendendo como que ele age no dia a dia.
Que tipo de filme você prefere? Um drama, suspense, romance? Quem é esse? Sinestésico, ele sente drama, suspense, romance, ficção científica, efeitos especiais, explosões, visual, documentários, musicais, auditivo. Na escola a gente percebe muito isso, não percebe? Aquele aluno que está virado para trás, né? E você fala, e ele está virado para trás, na hora da prova ele tira 10. Ele não precisava estar olhando para você. Possivelmente o canal auditivo dele era mais aflorado naquela aula. Ele entendeu tudo o que você estava passando. Não precisava olhar para você. E às vezes o professor insiste, né? Não, ele tem que olhar para mim. Né? Lembrando, gente, o mapa não é o território. Aquilo que eu penso não é o que o outro pensa. Tá? Quando você está com uma dor leve, o que você faz primeiro? Pergunta para as pessoas o que deve fazer? Procura na internet o que pode ser? Toma logo um remédio porque não quer sentir, não gosta de sentir dor? Percebam, os 3 canais. Geralmente aqui é Google mesmo, né? A pessoa procura na internet, está com uma dorzinha aqui, procura na internet, é câncer, sempre está lá na internet, a pessoa não, eu vou morrer amanhã, é mais ou menos assim. Quando você escolhe uma viagem, é indicado por outros, né? Você escolhe por lugares bonitos, atrações diversas, lugares que você quer descansar ou sentir novas emoções. Percebam que cada canal trabalha o mesmo assunto de uma forma distinta. Quando você compra um equipamento novo, tira da caixa, já põe na tomada e tenta ligar, pega primeiro o manual para saber como funcionar. Quem que aqui lê manual? Até que tem bastante gente. É raro, tá? É raro. Geralmente, pede para alguém te ajudar a explicar como funciona. Geralmente é o filho, né? Você pegou, esse celular aqui não funciona. O filho vai lá, o filho tem 8 anos e faz funcionar. Como você escolhe um sapato? Mulheres, confortável para seus pés? Não. O sinestésico compraria um sapato confortável para seus pés, né? Silencioso ao caminhar? Talvez o auditivo comprasse um sapato silencioso ao caminhar? Que combine com alguma roupa ou acessório? Visual. Na compra de sapato, a maioria das mulheres são visuais. Elas compram o sapato para combinar com acessório. Aí tem que comprar um outro acessório porque não combinou muito legal. Aí compra outro sapato e assim vai, né? Pessoal, quando você conversa com as pessoas, você olha nos olhos mantendo uma certa distância? Geralmente as toca ou fica bem perto? Vocês já interagiram com pessoas assim? Com pessoas extremamente sinestésicas? Elas falam assim com você, ó. Não é? O que acontece? Faz rapport, toca ela também. Agora, vocês já tocaram pessoas que não gostam de ser tocadas? No que você toca, a pessoa se afasta? Canal trocado. Não é? Canal trocado. O mapa não é o território. Ouve atentamente, repete algumas palavras para gravar. Tem pessoas que, quando você está conversando com essa pessoa, você fala, meu nome é Ricardo Limão. Ela fala assim, Ricardo Limão. Você fala, o que acontece aqui, né? Possivelmente uma pessoa auditiva. Ela usa, né, esse artifício até para gravar aquilo que você está falando. Quando a gente começa a entender o outro, a gente começa a observar o outro conscientemente, a gente começa a reparar nisso. Mas nós somos puros, nós usamos um canal o tempo todo? Não. Em determinadas situações, um canal está mais aflorado que o outro. Tá? Como que eu percebo esses canais? O jeito que a pessoa fala, o modo como ela fala reflete o que está aqui dentro. Lembra que eu falei? Os estímulos entram. Né? Meu mapa, emoções, sai. Quando sai, eu consigo mapear, eu consigo identificar. Quando as pessoas falam, os predicados que essa pessoa usa me dão o canal processual que ela está atuando naquele momento. Acho que vamos nos defrontar com um problema difícil de carregar nos ombros. Quem é esse cara, gente?
Visual? É hora de manter os pés bem firmes no chão e ficarmos juntos. Sinestésico, né? Firme, carregar nos ombros, né? Olha o impacto da frase. Preciso discutir esse negócio com você. Discutir, embora haja risco, que ele promete me soa bem. Quem é esse cara? Auditivo. A forma como nós falamos mostra o canal que nós estamos processando naquele momento. Se você examinar com atenção a nossa proposta, verá que tentamos conciliar o seu ponto de vista. Visual, gente. Comecem a perceber isso no dia a dia. Comecem a conversar com as pessoas e identificar os canais que essas pessoas estão processando naquele momento. É muito interessante. E aí o que você tem que fazer? Rapport. Se a pessoa está falando naquele canal, você vai falar naquele canal. Se você está mostrando alguma coisa e ela é uma pessoa que naquele momento é uma pessoa visual, dá para identificar isso, você não vai mostrar no sinestésico. Se a pessoa é sinestésica, ela quer se sentir bem dentro daquele apartamento, você não vai mostrar a vista para ela. Pessoal, palavras processuais. A pessoa que está operando com o visual, ela vai usar ver, olhar, mostrar. Veja o que eu estou falando. Já ouviram isso? Pessoal, veja o que eu estou falando. Acontece. A pessoa está com o visual dela tão aflorado que ela está falando, mas ela está usando um predicado do visual. Auditivo, ouvir, falar, escutar, perguntar. Sinestésico, sente isso que eu trago aqui para vocês. Sintam isso, gente. É o sinestésico. Ouçam o que eu estou falando. Vejam o que eu estou apresentando aqui. Canais processuais. Vocês vão receber essa lâmina, tá, gente? E os inespecíficos? Entende, pensa, percebe e experimenta. Essas palavras você não consegue identificar ao certo qual é o canal que está operando ali no momento. Pessoal, é só dessa forma? Não. Não é só dessa forma. A gente consegue identificar, né, o canal dessas pessoas por intermédio dos movimentos dos olhos. Não dizem que os olhos são o espelho da alma? E são. Vou fazer uma experiência bem rapidinho aqui. Vem aqui, por gentileza. Fica aqui. Qual é o seu nome? Wellison. É isso? Wellison, eu vou perguntar para você, você vai olhar para eles aqui, eu vou perguntar, você não precisa responder, você pensa na resposta, como se fosse responder, tá bom? Olha aqui para eles, por gentileza. Você lembra da sua primeira namorada? Como ela era? Você não precisa entregar tanto assim, nós já entendemos, você viu que o gestual vai acompanhando, né? Seu primeiro emprego, pensa nele. Conta um pouquinho como foi o seu primeiro emprego. Foi difícil, porque tinha que fazer o primeiro estágio, era do Senai. Pode olhar para eles, olha para eles. Fiz o Senai, tive que cumprir esse estágio e depois fazer os mesmos serviços que um profissional fazia, ganhava bem menos. E quando acabou o estágio, a gente tive que passar por outro tipo de processo para depois chegar no nível que eu queria e mesmo assim não consegui na empresa que trabalhava. Eu tive que conseguir fazer isso em outra empresa. Você lembra da sua primeira demissão? Você lembra da demissão desse primeiro emprego? Lembro. Como foi? Pensa nela. Não foi bom porque eu acabei discutindo. Pessoal, vocês percebem como os olhos vão se movimentando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá? Os olhos refletem aquilo que a gente quer realmente demonstrar. Por quê? Porque os olhos vão acessando o cérebro. Uma pessoa que está operando no visual, ela tende a olhar para cima. A pessoa que está operando no auditivo, né, ela tende a olhar horizontalmente. O sinestésico, ele olha para a direita e para baixo. Aquilo que você sente. Né? Quando você está falando de alguém, geralmente, você pensa em alguém e traz o carinho dessa pessoa à tona naquele momento, é a hora que você realmente busca aquilo, né, dentro de você, a sensação. E tem, né, o auditivo, o diálogo interno, é aquele que geralmente conversa, né, é aquele diálogo que nós temos aqui conosco mesmo. Tá?
Os olhos são o espelho da alma. Então, vocês conseguem, além das palavras que estão sendo processadas, vocês conseguem verificar, avaliar o movimento dos olhos. Essa lâmina vocês vão receber. Eu quero que vocês testem isso constantemente. Pessoal, não vou entrar em detalhes aqui, mas essa é uma ótima forma de você descobrir se o outro está mentindo. Tá? Vou falar, não ia entrar em detalhes, mas rapidamente. Por quê? Né? As pessoas destras, isso não é 100%, mas é 90%. As pessoas destras, né, elas tendem a projetar, quando elas estão projetando uma imagem, elas estão olhando para o seu lado direito, ela está projetando. Quando você está lembrando de alguma coisa, você acessa o seu lado esquerdo. As pessoas canhotas, isso é invertido. Tá? Você lembra, né? Desculpa, você cria a imagem, você lembra da imagem. Né? O que acontece? Chega em casa e pergunta, onde você esteve e tal? Se a pessoa fala, não, eu estive e tal, ela está lembrando, ela está acessando aquilo que já está instalado na mente. Mas quando a pessoa vai criar, vai projetar, vai criar uma nova imagem, né, ela vai olhar para o outro lado, para o lado direito. Não, eu estava ali na padaria, estava nada. Não estava. Né? Não, amor, eu estava com os meus amigos, eu não estava. Testem isso. Né? Lembrando que no destro, né? No destro, eu estou aqui projetando e eu estou aqui lembrando. No canhoto, é inverso. Faz o teste. Sabe aquela briga que aconteceu há 7 anos atrás? Pergunta novamente. Ah, mas você estava. Estava. Eu estou arrependido, viu, amor? Pessoal, testem isso, né? A construção dessas imagens, a construção de novos sons, né? O auditivo, sabe aquele que a pessoa pega um violão e toca assim com maestria? Nunca fez aula de música, mas toca com maestria? Essa pessoa, quando ela está lembrando de algum som que ela vai tocar, né, ela vai lembrar desse som. Quando ela vai construir, quando ela vai compor, construir um novo som, ela vai criar um novo som. Né? Testem da mentira, que é mais interessante, é mais legal. Dá para pegar todo mundo no pulo. Né? Onde você esteve até às 17 horas? Não esteve, né? Isso dá separação. Quando a gente faz isso com casais, dá separação. Pessoal, essa é a ferramenta que eu quero que vocês realmente usem. Essa é a ferramenta mais importante desse dia de hoje. Tá? As outras eu só pincelei. Essa eu quero que vocês realmente usem. Frame. Pessoal, essa técnica vem da psicologia. Né? Foi muito usada por Aaron Beck nos anos 60 para identificação de pensamentos ruins, de pessoas que tinham problemas de depressão. As pessoas com depressão, elas criam para si mesmas pensamentos ruins. A intenção era descobrir o núcleo desses pensamentos, né, e dar um novo significado para esses pensamentos. Isso na parte da psicologia. Nós queremos usar no nosso cotidiano profissional. Como que isso funciona? Pessoal, sabe o que é frame? É um fotograma. É o núcleo de uma imagem. Sabe aquele filme? Os filmes são digitais hoje. Mas aquele filme que nós assistíamos, né? Super 8, ficava rodando, e você tinha ali diversos fotogramas. A junção desses fotogramas todos dava o movimento da imagem. Né? Isso é um frame. Frame é um fotograma, é um pedacinho daquela imagem. Parece é um pouco parecido com o negativo dos filmes de máquinas não digitais. Não existe mais, né? Dependendo do público que eu faço dessa palestra, a pessoa fala, ui, como assim rolo de filme? Como assim máquina com filme? Que você abria, queimava o filme, né? As fotos mais lindas. Quando você tinha posses, você comprava um filme de 36, não era assim? Senão era só o de 12.
né? Frame, gente. Em que consiste isso? Em você descobrir o núcleo do pensamento do outro. Você quer entender realmente o núcleo do pensamento do outro, o que está acontecendo dentro da cabeça do outro. É composto de 3 etapas distintas. A primeira etapa é chamada de aterramento. É você descobrir exatamente onde mora o núcleo do pensamento. E você usa umas palavrinhas, né? O que especificamente? Por que exatamente? Você pode ser mais específico? Vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto desse carro. Já ouviram isso? A pessoa chega e fala, eu não gosto desse carro. O que especificamente você não gosta nesse carro? Quando você faz isso, você está buscando o quê? O núcleo do pensamento. O que especificamente você não gosta nesse carro? Eu não gosto da traseira desse carro. Gente, já não é o carro todo. É a traseira do carro. Não é o carro, é a traseira do carro. O que especificamente você não gosta na traseira desse carro? Estou buscando. Quanto mais oques eu faço, mais eu enxergo esse núcleo do pensamento. O que especificamente na traseira desse carro você não gosta? Não gosto da lanterna desse carro. Gente, não é o carro todo. É a traseira, não é a traseira toda. É a lanterna. É a lanterna do carro. É só a lanterna. Eu não gosto dessa casa. O que especificamente você não gosta nessa casa? Não gosto do quintal. Gente, não é a casa toda, é o quintal, não é nem a parte interna, é a parte externa, é o quintal. O que especificamente no quintal dessa casa você não gosta? Ah, desse matagal todo aqui plantado. Quintal de terra. Não é a casa. Não é nem o quintal. É o que está plantado lá. É o matagal que está ali. Com pessoas também. Eu não gosto de você. O que especificamente você não gosta em mim? Não, eu não gosto dos seus óculos. O que especificamente nos óculos você não gosta? Não, eu não gosto porque eu não consigo enxergar o seu olho. Pronto. Não é eu não gosto de você, não é a pessoa toda. Não é o rosto, são os óculos. E só porque eu não consigo enxergar o outro. O grande lance é que nós não nos preocupamos sinceramente com o outro. Eu não gosto desse carro. Ah, mas esse carro é lindo. Eu não gosto dessa casa, mas essa casa é extremamente confortável, né? Recém-reformada, mas eu não gosto dessa casa. Mas essa casa é linda, a vizinhança é maravilhosa, mas eu não gosto dessa casa. A gente não pergunta, a gente não busca o núcleo do pensamento. O que especificamente? O que especificamente? O que especificamente? Isso é aterramento. É parte dessa técnica de frame. O que especificamente? Eu estou extraindo o núcleo do pensamento. Na área da psicologia, quanto mais o que você pergunta, você encontra realmente o núcleo do pensamento do problema daquela pessoa. No nosso caso, a gente quer usar conscientemente, né, em nível profissional. Mas dá para fazer isso em casa. Dá para fazer isso em casa. Por que você não quer sair comigo hoje? Ah, porque eu não gosto de sair com você. O que especificamente você não gosta quando sai comigo? E por aí vai. Você consegue descobrir o problema real. Se não existe um problema real, é só firulinha, a pessoa fala, não, porque eu não quero mesmo, porque eu não gosto. E aí você não vai nem perder tempo com isso. Tá? O que especificamente? Aterramento. E aí entra a segunda etapa, é refraseamento. Qual que é o refraseamento? Refraseamento é você reutilizar as palavras do seu interlocutor. Você vai pegar a frase que ele usou e vai refrasear. Lembra do rapport? Refrasear, né, é eu falar exatamente o que o outro falou. É o rapport. Você está demonstrando que entende o ponto de vista do outro. Né? Importante, você não vai interpretar o que o outro disse. Você vai
refrasear. Você vai pegar a frase do outro, né, e vai refrasear. Como você começa isso? Eu não gosto desse carro. Mas o que especificamente você não gosta nesse carro? Eu não gosto da traseira desse carro. O que especificamente? Eu não gosto da lanterna. Ah, eu entendo, né? É verdade. Eu entendo que você não gosta desse carro, por quê? Né? Melhor. O que especificamente você não gosta na lanterna desse carro? É muito redonda. Eu acho que não combina. Eu entendo que o fato da lanterna desse carro ser redonda, né, te faz entender que não combina. E faz com que você não goste da traseira e desse carro. Você está repetindo a frase do outro. Eu não gosto dessa casa. O que especificamente você não gosta nessa casa? Eu não gosto do quintal dessa casa. O que especificamente no quintal dessa casa você não gosta? Eu não gosto desse matagal plantado aqui. Né? Esse matagal dá um ar de desleixo para essa casa. Ah, eu entendo que o fato de ter esse matagal plantado aqui dá um ar de desleixo para essa casa. Eu estou usando as frases do outro. Eu não posso interpretar, eu estou usando as frases do outro. Né? Refraseamento. Feito isso, gente, a terceira etapa, mais simples ainda, é ressignificado. Aterramento, refraseamento, ressignificado. Vou dar um novo significado para aquilo. Ah, eu não gosto dessa casa. O que especificamente você não gosta dessa casa? Não gosto do quintal dessa casa. O que especificamente no quintal dessa casa você não gosta? Eu não gosto desse matagal plantado aqui, dá um ar de desleixo. Ah, eu entendo, né, estou refraseando, que o matagal plantado aqui dá um ar de desleixo para essa casa, faz com que você não goste desse quintal, não goste dessa casa. Mas, né, quando você fala o mas, você apaga tudo aquilo. Mas apaga tudo aquilo que foi dito anteriormente. Você apaga mas, e aí você dá um novo significado. Mas essa casa, esse quintal, né, o antigo dono dessa casa era um engenheiro agrônomo. Isso que parece um matagal são árvores frutíferas. E ele gostava muito, ele plantou isso com muito carinho, justamente para, em cada época do ano, ter uma fruta, né, que você pode colher e se deliciar com essas frutas. Geralmente, quando você dá um novo significado, a pessoa ela faz assim. E ela acaba vendendo por você. Quando ela vai falar daquilo, o que ela fala? Sabe esse matagal? Não é matagal. Isso aqui um engenheiro agrônomo, antigo dono, plantou. São diversas árvores frutíferas. A cada mês eu tenho uma fruta diferente aqui. Comprei essa casa por causa desse pomar. O matagal vira pomar. Né? Olha como funciona. É assim que funciona. Não gosto desse carro. Era a lanterna, né? Era muito redonda. Mas... apagou tudo. Mas, né? O formato dessa lanterna é uma tendência mundial. Esse é o único carro nacional, né, que já traz essa tendência. É uma tendência francesa. Né? É um novo desenho das lanternas. Logo mais, todos os carros terão essa lanterna. Esse carro é vanguarda. Chega para o cunhado, olha o carro que eu comprei. Olha essa lanterna. Sabe que lanterna é essa? Isso aqui é vanguarda. Isso aqui é um design europeu, francês. Esse arredondado, logo mais, todos os carros, esse quadradinho que você comprou aí, vai ter esse tipo de lanterna aqui. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Você perdeu, né? Ah, ainda bem, porque eu ia... ainda bem. Você viu a parte da mentira tal, né? Oi, estuda depois, porque senão ela já está afiada. Ela já estava aqui preparando as perguntas para você hoje. Mas vamos lá. É brincadeira. Pessoal, para nós encerrarmos isso, eu gostaria de encerrar da seguinte forma. Eu gostaria aqui de 2 pessoas, para nós praticarmos, pelo menos uma única vez, o frame. 2 pessoas, por favor. Fiquem um de frente para o outro. Vocês vão praticar
O aterramento, vocês vão me ajudar a corrigir isso. Eu uso aqui. Vocês vão me ajudar a corrigir isso, tá? Encontra uma objeção, né? Fala para ele. O que você não gosta? Fala o que você não gosta nele, pronto. É mais fácil. Porque, gente, fica mais didático, mais lúdico, né? Já bate de cara, pronto. Né? Poxa, com toda certeza, mas esse conflito é o que faz a gente crescer, aprender. você está sorrindo do quê? Para quê? Para quem? Nossa, que medo. Era só para você falar assim, eu não gosto de, né? Caramba. Deixa eu pra mudar. Só fala assim, eu não gosto do seu sorriso. Não gosto do seu sorriso. Primeira parte, gente, é o que é aterramento, né? Aterramento. O que especificamente que você não gosta do sorriso? Dá a impressão de ser um sorriso irônico, não verdadeiro. Ela já tá mal intencionada, o negócio aqui tá bravo. Terça-feira aqui a coisa tá brava, né? O que especificamente no fato do meu sorriso parecer irônico, O que especificamente ele se torna irônico? Não me soa como verdadeiro. Gente, parando um pouquinho, olha só que legal. Não me soa como verdadeiro. Que canal processual é esse? Auditivo. Né? Agora pensa, como que um sorriso pode soar como verdadeiro, mas nós usamos as palavras processuais assim? Olha como elas aparecem. Canal auditivo aflorado nesse momento. Tá? Tá bom, já dançou, né? Primeira fase, aterramento. O que especificamente? Ele já tomou a porrada logo de cara ali, né? O que especificamente? Agora, né? Primeira fase, aterramento, refraseamento. Eu entendo que ele... Não interpreta. Eu entendo, né? Eu entendo que o meu sorriso, que não soa bem, verdadeiro, né? Faz com que pareça irônico, né? E faz com que você não goste de mim. Algo mais ou menos assim. Depois a gente vai ter que dar um abraço nele, porque ele está realmente chateado. Tá, gente? A gente vem aqui dar um abraço nele. Né? Abraço coletivo, né? Eu entendo que o sorriso não lhe faz bem. Ela falou mais coisas, né? Mas vamos, tá bom, né? Pessoal, refraseamento a gente não interpreta. A gente usa exatamente as palavras do outro, por mais que doa, mas a gente usa as palavras do outro, tá? Usou as palavras, tal. Qual que é a terceira fase? Dar um novo significado. Veja bem, se eu estivesse aqui com uma expressão facial carrancuda, ou mesmo com tristeza, poderia ser pior. O sorriso, pelo menos, demonstra a minha felicidade ao vê-la. Nossa! Eu não tenho mais o que explicar, mais o que ensinar aqui, gente. Fantástico, fantástico. Não, você já bateu e recebeu, e pelo amor de Deus, mulher, aceita. Legal, gente, muito bom, gente, muito bom. Opa, legal, gente, opa, continue sorrindo. Pessoal, essas técnicas, elas são fáceis da gente usar, né? Rapport, espelhamento, palavras processuais, né? Verificar o movimento dos olhos, a palavra que o outro está usando naquele momento, né? E frame. Quando eu entendo o mundo do outro, quando eu falo no canal processual do outro, né? O que acontece? Eu consigo uma comunicação assertiva. Eu me comunico melhor. Eu consigo mostrar o meu produto de uma forma melhorada. Eu consigo oferecer um serviço melhor. Eu só ofereço um serviço se o outro está disposto a comprar. Mas é o outro, ele vai comprar no canal dele. Ele vai comprar de acordo com os mapas mentais
dele. É assim que funciona, gente. Usem bastante isso. Eu vou deixar aqui, tem dicas de leitura, tá? Para vocês. Meu contato, este material eu vou enviar, vocês vão receber, tá? E vocês vão receber também, junto com esse material, um teste. Teste de canais processuais. Tem ali o jeitão de realizar esse teste, e é um teste de identificação do seu canal processual naquele momento. O que vocês vão fazer? Vão preencher esse teste, somar, identificar qual canal está aflorado naquele momento. São diversas situações, vocês vão respondendo a respeito dessas situações. Não basta você responder sobre si mesmo. O que você vai fazer? Vai entregar para a pessoa mais próxima, para ela fazer sobre você. Né? E aí você vai conflitar essas respostas. Sabe por quê, gente? Às vezes o jeito que eu me enxergo não é o jeito que o outro me enxerga. Né? E é muito importante nós entendermos também como o outro me enxerga. Quanto mais vocês entregarem para pessoas próximas falarem de vocês, mais vocês estão crescendo, aprendendo, evoluindo. O que não vale para profissionais como nós? Não vale você falar, eu sou assim e pronto. Profissionalmente isso não vale. Eu faço assim e quem quiser que queira. Né? Azar seu. Não vale. Não vale. Nós, profissionais, entendemos o mundo do outro e oferecemos o nosso serviço que o outro quer comprar. Não é aquilo que eu tenho para vender. É aquilo que o outro quer comprar. Eu não vou enfiar nada goela abaixo do outro. Né? Mas eu vou entender o mundo dele e eu tenho aqui pronto para ele. É assim. Apostilinha mais canais processuais, gente. Ok? Pessoal, tem meu e-mail aqui. Usem e abusem, tá? Tirem diversas dúvidas. Estou disponível para vocês. O que eu gostaria? Eu gostaria de encontrar vocês na vida, no mundo, por aí. E um dia, quando nós nos encontrarmos, vocês me darem o feedback dessa comunicação aqui e falar assim, Limão, valeu. Meu nome é Cláudia. Bom dia. Bom dia. Na questão do refraseamento. Refraseamento, certo. Me tornou assim um pouco pensativo na repetição, em Sim. se tornar repetitivo com a pessoa. Na questão de repetir de toda a frase para poder analisar e focar na lanterna do carro, que é o problema. Nos incomoda muito mesmo, né? E pode incomodar o outro, pode dar a entender que nós estamos analisando o outro, né? Mas quando a gente faz isso com naturalidade, quando a gente ganha essa naturalidade, você refraseia e o outro, ele só sente. Ele não está pensando naquele momento que você está repetindo ele, mas ele está sentindo, poxa, ela realmente me entende. Né? Ela realmente entendeu. Então, o refraseamento, lógico, né? Nós temos que, em primeira instância, ele fica repetitivo, mecânico. Mas a gente tem que praticar. Mesmo mecânico, nós não podemos parar de praticar. Praticar o tempo todo, ele vai se tornando natural. Normal. Sim, eu pensei em ser repetitivo para o outro, porque eu poderia fazer isso mentalmente. Não, você tem que dar... Não, então. Quando a gente faz isso para nós mesmos, mentalmente, eu estou interagindo com o meu mapa mental. Eu quero interagir com o mapa mental do outro. Eu quero falar para o outro o seguinte, eu entendo você. Realmente, a lanterna é isso que você falou. Naturalmente, a pessoa fala, poxa, ele me entende. É isso mesmo. Passa a ser tão natural, que a pessoa nem percebe que ela falou, mas você refraseou. E ela fala, nossa, ela falou o que eu pensei. Ela nem se tocou, que ela realmente verbalizou aquilo. Ok, obrigada. Então, sem medo de refrasear, né? Sem medo de refrasear. Do Rio de Janeiro, Opa, Incorporadora Imobiliária Brasília e Goiás. Bom dia. Ótimo curso. obrigado. Né? Ricardo, poderia citar um exemplo em atendimento ao cliente que procura um corretor?
Bom dia, ótimo curso. Poderia citar um exemplo em um atendimento ao cliente que procura um corretor? Não sei qual foi. Perfeito, Você tá perfeito. Um atendimento, um corretor. Muitas pessoas entendem que o trabalho do corretor, naquele instante, é um trabalho somente um trabalho de intermediação. Ele vai fazer ali uma intermediação, né? O cliente entende que, de repente, essa intermediação tem um valor e só pensa nisso. É uma intermediação que, de repente, eu posso fazer isso eu mesmo. Já ouviram isso? Eu faço eu mesmo, eu anuncio, eu coloco à venda, eu faço assim, né? Eu alugo, sabe, como eu vou lá na internet, coloco, né? E o que precisa? Precisa justamente entender a necessidade desse cliente. Não é só a necessidade de quem está ali querendo o seu serviço na outra ponta. Não é a pessoa do quintal, né? Mas é a pessoa que tem ali... Eu tenho 4 apartamentos. Esses 4 apartamentos, eu gostaria de colocar esses 4 apartamentos para 2 à venda e 2 eu gostaria de alugar. O que eu faço? Eu preciso de um profissional que entenda a minha necessidade. Por que eu quero vender 2? Por que eu quero alugar 2? Como que isso funciona? Né? O que esse profissional tem que descobrir? Tem que descobrir quais são as minhas necessidades, quais são os meus filtros, aquilo que está aqui. O que eu preciso mostrar? Né? Mais que isso, eu preciso de um tratamento consultivo. Tratamento consultivo, ele começa pela relação 1 a 1, ele começa pelo olho no olho, né? Ele começa por entender o outro, ele começa por entender a necessidade do outro. Eu tenho a solução. Nós sempre temos a solução, não temos? Nós sempre temos a solução, só que às vezes o outro não quer a solução. Eu preciso entender como eu vou transformar essa solução, né, de acordo com aquilo que o outro tem realmente para receber. Então, um exemplo é justamente esse, é você primeiro entender o outro, é você trabalhar no 1 a 1, você tomar uma postura consultiva. Tomar uma postura consultiva para nós, profissionais, é justamente começar a mapear o outro, entender o mapa mental do outro, para eu poder interagir com o outro. Antes de falar do meu serviço, antes de ofertar algo, né? Antes de eu querer entregar algo, eu tenho que entender do outro, eu tenho que conhecer o outro. Eu fiquei com uma dúvida e eu gostaria realmente de entender melhor. Vamos lá. A respeito de mapa e território, eu entendi, é aí que eu gostaria que você realmente explicasse e tirasse a minha dúvida, e depois uma comparação entre mapa e experiência. Então, assim, eu entendi que mapa é algo pessoal e território é a realidade. Exatamente. E eu gostaria que você também me explicasse, e se puder dizer se realmente é semelhante ou não, mapa e experiência. Tem alguma diferença entre o mapa pessoal e a experiência? A experiência é a tua interação com esse seu sistema de crenças e valores. É a sua interação, é a sua experimentação dentro disso, né? Então, a experiência, ela aflora, né, esse seu mapa. Ela vai mostrar esse seu mapa. Você pode, isso acontece com muita gente, muitas pessoas são introspectivas. O mapa mental dela, né, nem ela acessa, fica guardadinho, fica guardadinho. A experiência é quando você explora isso, empiricamente, né? Então, você vai usando isso. Quando você quer chorar, chora. Quando você quer sentir, sente. Quando você quer ver alguém, veja. Quando você quer ouvir uma música, ouça. Isso é experiência. Você está interagindo com esse seu mapa mental. Parabéns aí pela sua palestra. Obrigado. Eu diria que, eu já vou dando logo uma nota aqui,
9,9 está de bom tamanho. Tá ótimo, tá ótimo. Eu sou um ex-aluno da FGV, sou MBA em Marketing, Legal. com ênfase em gestão de vendas. Mas eu falo isso com muita humildade, tá, gente? E tanto é verdade que eu aceitei vir aqui Muito porque eu sou uma pessoa extremamente preocupada com essa matéria, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos, todos nós aqui, o São Paulo, o Brasil inteiro, está tendo um problema muito sério com relação à visita de clientes nos estandes. Caiu muito as visitas, muito, muito, muito. Eu tenho acompanhado, sou corretor desde 2000, nunca saí do ramo. Mas, voltando ao foco, a pergunta a tua matéria, que é a neurolinguística, como nós poderíamos aqui, todos nós, crecianos, se utilizar na propaganda digital, certo? Que está muito usual hoje em dia, no papel, no folheto físico. Perfeito. Porque o que você colocou aqui está bem claro, para mim, particularmente, que é corpo a corpo. Sim. Como você poderia, como dica, nos orientar a neurolinguística Perfeito. voltada para o digital e para o papel? E, por último, só para encerrar, o material, no nosso caso aqui da classe, para adquirir com você no contato @ tal, ou Isso, pelo strictoedu.com, presidente exato. SP. Exato. Tá. Muito obrigado, viu? Uma boa viagem de retorno para Obrigado, Bauru. Obrigado. Pessoal, pergunta muito importante. Pergunta muito importante. Os professores usam muito isso. Como que se eu não consigo, se eu não estou no 1 a 1, como que eu vou trabalhar todo mundo que está ali vendo, olhando para esse meu trabalho? Como que eu vou propagandear esse trabalho digitalmente? Eu vou usar os 3 canais. A minha comunicação, ela tem que abranger os 3 canais. Eu não sei qual é o canal da outra pessoa que está do outro lado. Então, eu vou abranger os 3 canais. Da mesma forma que eu consigo acessar, ouvir as palavras, entender qual é o canal que está sendo processado naquele instante, eu consigo criar uma comunicação abordando esses três canais, usando as palavras processuais que cada canal entende. Eu vou propagandear dessa forma. Não tem problema algum. Está ali, visual, auditivo, sinestésico. O sinestésico vai entender. O visual vai entender. Né? O auditivo vai entender. Sem problema algum. Então, eu vou sempre usar os 3 canais. Hoje, eu falei. Hoje, vocês me viram. Hoje, nós experimentamos. Eu usei os 3 canais. Então, o tempo todo nós devemos usar os 3 canais para justamente abranger o maior número possível de pessoas. Tá? Digitalmente, mais fácil ainda, porque você consegue uma disseminação disso de uma forma aí com uma amplitude muito grande. Obrigada. Temos o Marco Leite, de São Vicente. Bom dia. Gostaria de saber se a ferramenta Frame pode ser usada para identificar crenças limitantes. Marco, né? Marco, pode, né? Mas esse é um caso da psicologia. A nossa abordagem aqui ela é prática profissional. Eu posso, sim, a neurolinguística traz possibilidades, não só essas ferramentas, mas diversas outras de trabalhar com crenças limitantes. Lembra quando eu falei aqui da linha do tempo? Eu consigo buscar um recurso que eu usei em determinado momento da minha vida e aplicar isso no momento atual? É um trabalho, inclusive, com crenças limitantes. Eu consigo suplantar essa crença. Um dos livros que eu coloquei aqui, Introdução à Neurolinguística, que está na bibliografia aqui do material, é um livro que traz, inclusive, trabalho com crenças limitantes. Vale a pena ler. O refraseamento, de que maneira ele não pode se tornar assim, a pessoa achar que eu estou debochando dela na hora que eu repito a frase dela? É a mesma pergunta. Depende. Depende de como você faz isso. Num primeiro instante, vai parecer.
Num primeiro instante, quando você estiver conversando com uma pessoa para identificar pelo movimento dos olhos o canal processual, você vai ficar assim, ó. É normal, porque nós estamos aprendendo a ferramenta. A partir do momento que nós já temos essa ferramenta, que nós já conseguimos operar com essa ferramenta, vai ficando mais natural. E o outro não percebe. Num primeiro instante, né, a gente vai treinando isso, parece mecânico. Depois vai ficando natural. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.